futebol passou nestas últimas décadas por uma transformação, obtendo um tratamento científico, o que permitiu sua evolução em todos os componentes do treinamento esportivo, seja no campo físico, técnico, tático, psicológico, clínico e administrativo, o que, consequentemente, está exigindo a atuação de profissionais cada vez mais qualificados para atuarem em todas estas áreas, visando o alcance de resultados positivos. Nesse sentido, e considerando o componente tático, uma das variáveis mais importantes nesta área é o sistema de jogo a ser empregado pela equipe, que assume um papel importante à medida que determina a função que cada jogador terá que desempenhar dentro de campo durante a realização de uma partida. O sistema de jogo pode ser definido como a posição de uma equipe dentro de campo. É a distribuição dos jogadores no campo de jogo, de forma que possa ocupar de maneira racional todos os setores do campo, sendo que tal distribuição dos jogadores em campo acontece em 3 grupos: linha defensiva, linha média e linha ofensiva. Os sistemas de jogo mais utilizados no futebol brasileiro são o de 4 zagueiros, o 4-4-2, e o de 3 zagueiros, o 3-5-2. O técnico da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália, Sebastião Lazzaroni, introduziu o 3-5-2 na época, sendo duramente criticado pela imprensa, torcedores e até mesmo por colegas de profissão, por entender que esse sistema de jogo privilegiava o sistema defensivo em detrimento do ofensivo e que nossos atletas não estavam preparados no que se refere à disciplina tática para colocar em prática esta solicitação. O sistema 3-5-2 é o mais utilizado no futebol europeu, sendo que 2 posições assumem um papel importante: os alas e o líbero, sendo que esse sistema de jogo, ao contrário do que afirmam membros da imprensa e profissionais ligados ao futebol, é extremamente ofensivo, por exatamente oferecer liberdade de manobras ofensivas aos alas, aos meias e aos atacantes. Exatamente porque os 2 zagueiros, o da direita e o da esquerda, e o volante, além do líbero, ficam na cobertura defensiva. E, no momento em que o adversário tem a posse da bola, a equipe ganha no sistema defensivo, por contar com os 2 alas, os meias, o volante, o líbero e os 2 zagueiros para a marcação. Entretanto, a maior dificuldade do sistema 3-5-2 por parte dos atletas é a assimilação do sistema de cobertura na intermediária defensiva e no setor de meio campo, o que exige um entrosamento muito eficiente, além de um treinamento exaustivo, buscando treinar todas as situações que possam surgir durante uma partida. Assim sendo, especificamente, o sistema 3-5-2 tem sido atualmente motivo de discussão entre os profissionais que trabalham na área do futebol, principalmente no que se refere à aplicação desse sistema nas categorias de base, já que no Brasil esse sistema está sendo muito utilizado, tanto nos profissionais quanto nas categorias de infantil, juvenil e júnior. Desta forma, o trabalho a ser executado nas categorias de base, na aplicação desse sistema, torna-se importante para a formação do jogador, o que poderá diminuir as resistências e dificuldades na implantação do 3-5-2 nos profissionais. Inicialmente, torna-se necessário definir 3 termos muito importantes no contexto do futebol: posição, função e característica. Esses 3 aspectos são determinantes para a escolha dos atletas que vão compor a equipe e principalmente aqueles que reúnem as condições para desempenhar suas funções durante uma partida. Posição se refere em qual setor o atleta vai atuar, se é na defesa, meio ou ataque, atuando como zagueiro, ala, volante, meia de contenção, meia atacante, meia de armação e atacante. Por função, se entende a capacidade que o jogador tem de desempenhar um determinado papel durante uma partida,
Como exemplo, pode-se citar um atleta que tem, quando sua equipe está com a posse de bola e atuando na posição de meia, a função de atuar mais aberto por uma das extremas. E quando o adversário estiver com a bola, este meia terá que desempenhar a função de marcar o lateral. Característica se refere à particularidade do atleta, se ele pode desempenhar uma função e atuar em uma posição mais defensiva e ou ofensiva. Caracterização do sistema 3-5-2. O 3-5-2 surgiu com a equipe da Dinamarca na Eurocopa do ano de 1984. Em 1986, é utilizada pela Argentina na Copa do Mundo do México e apresenta bons resultados contra seleções de tradição em mundiais. Um fato que chama a atenção com relação a esse sistema de jogo é que na Copa do Mundo da Itália, em 1990, 20 das 24 seleções o utilizavam, inclusive o Brasil e a Alemanha, que foi a seleção campeã. O sistema 3-5-2 pode ser considerado, atualmente, um dos sistemas mais modernos do futebol, possibilitando a formação de uma equipe compacta, muito forte no setor do meio campo, com 5 jogadores. Posicionamento e função dos atletas no sistema 3-5-2. O sistema 3-5-2 é formado na linha defensiva por um goleiro, 2 zagueiros, um pela direita e um pela esquerda, e o líbero, que poderá atuar à frente dos 2 zagueiros, como é comum no futebol europeu, ou jogando atrás dos 2 zagueiros, como é comum aqui no futebol brasileiro. Ou seja, o líbero atuando como um terceiro zagueiro. Na linha média, temos 5 jogadores. 2 alas, sendo um pela direita e outro pela esquerda. Um volante e 2 meias, podendo ser um meia de contenção e atacante, e ou 2 meias atacantes, um pela direita, um pela esquerda, e ou ainda com um meia de armação e um meia atacante, ou até mesmo com 2 meias de armação. E na linha de ataque, 2 atacantes, podendo atuar um mais aberto pelas extremas, ou pela direita, ou até mesmo pela esquerda, e um dos atacantes jogando mais pelo meio, pelo corredor do meio campo. Nesse sistema, a função dos alas deve ser caracterizada como uma das mais importantes, pois possui uma tripla função: atacar, defender e auxiliar os jogadores do meio campo, sendo que esse deve possuir um preparo físico invejável, além de habilidade e talento para poderem ocupar esta posição e desempenhar suas funções. O líbero, além de possuir todas as condições necessárias para ser um bom zagueiro, deve saber fazer a cobertura dos outros 2 zagueiros e ter a qualidade técnica suficiente para sair jogando e lançar-se ao ataque como elemento surpresa em determinadas jogadas. O líbero é um jogador mais técnico e mais lento, devendo ficar na sobra dos outros 2 zagueiros, que em geral são mais velozes e mais fortes, e marcam por zona, na maior parte dos casos, os 2 atacantes adversários. Porém, o líbero também pode atuar à frente dos zagueiros, oferecendo respaldo maior aos jogadores do meio campo. Aliás, o setor de meio campo é formado por 3 jogadores especialistas da posição, mais os 2 alas que apoiam constantemente, já que recebem apoio dos 2 zagueiros e do líbero. Ainda falando sobre o setor de meio campo, pode-se adotar uma formação com um volante e 2 meias de armação. Um volante, um meia de contenção e um meia de armação. Ou um volante e 2 meias atacantes. Ou ainda, um volante, um meia de armação e um meia atacante. Ou ainda, tornar-se uma equipe mais defensiva, atuando com 2 volantes e um meia de armação. Ou 2 volantes e um meia atacante. Principais dificuldades na aplicação do sistema 3-5-2. As maiores dificuldades na aplicação do sistema de jogo 3-5-2
estão relacionadas à deficiência de assimilação do sistema por parte dos atletas e à falta de características dos atletas para desempenharem as funções que são exigidas por esse sistema de jogo, principalmente no que se refere ao fato de não se encontrar um jogador que possa desempenhar com êxito as funções de líbero. Outra posição que na maioria das vezes fica prejudicada é a dos alas, já que os mesmos precisam ser especialistas na posição e devem possuir uma condição física ótima para poderem atacar e retornar ao campo defensivo, fazendo as coberturas necessárias para evitar os contra-ataques adversários. O preconceito cultural que sofre o sistema de jogo 3-5-2 no Brasil, sendo taxado de sistema extremamente defensivo e que não se adapta às características do futebol brasileiro, é outra dificuldade para a sua implantação, até mesmo porque os técnicos e os jogadores estão mais acostumados a atuarem com o sistema de jogo 4-4-2. Uma outra dificuldade está relacionada à não aplicação do sistema nas categorias de base. A maioria dos atletas do futebol brasileiro, atualmente, não tiveram uma experiência com esse sistema nas categorias de base. A implantação desse sistema de jogo exige muito treinamento, um conjunto apurado, disciplina tática e, principalmente, o tempo suficiente para que os atletas possam assimilar as funções que vão desempenhar em campo durante uma partida, além de um condicionamento físico ótimo e um senso de cobertura bem apurado. Vantagens da implantação do sistema de jogo 3-5-2. A maior vantagem desse sistema está relacionada ao fato de se possuir um jogador que consiga mesclar e desempenhar com êxito as funções ofensiva e defensiva. Tal atleta é o líbero, que é o jogador responsável pela organização da saída de bola, das coberturas aos zagueiros e de iniciar o ataque da equipe. Outra vantagem é que esse sistema permite um maior equilíbrio entre o setor defensivo e ofensivo, além de uma marcação-pressão feita pelos alas sobre os laterais adversários, o que dificulta a saída de bola adversária, aumentando a possibilidade de se conseguir a posse da mesma já no campo ofensivo. Outra vantagem se refere à questão de se conseguir uma concentração de jogadores no meio-campo, local onde se iniciam a maioria das jogadas de ataque, aumentando com isso a compactação da equipe, possibilitando a formação de uma equipe compacta, muito forte no setor de meio-campo, com 5 jogadores. Outra vantagem é o fato de se conseguir um grande número de variações táticas na equipe, sempre em função dos atletas que possui e da forma de atuar apresentada pela equipe adversária. Desvantagens da implantação do sistema 3-5-2. As grandes desvantagens da implantação desse sistema estão relacionadas à deficiência dos jogadores em desempenhar as funções exigidas pelo sistema e à deficiência de coberturas dos alas e dos zagueiros, o que causa um grande aumento no número de contra-ataques adversários, devido aos espaços que ficam vazios, principalmente nas laterais do campo, que ficam vulneráveis. Outra desvantagem está relacionada na condição dos jogadores de realizarem com eficiência as coberturas e a questão do entrosamento entre todos os atletas dos 3 setores do campo. A principal característica que o líbero deve possuir está relacionada à sua visão periférica, que é definida como a capacidade que o jogador tem de perceber as situações no ambiente do jogo. O líbero, em especial, é um atleta que deve possuir uma visão periférica muito bem desenvolvida. A capacidade de realizar as coberturas. Esta função é primordial para o jogador que atua nessa posição. Tem que estar sincronizada, pois um erro pode ser fatal. Outra característica a ser considerada é a qualidade técnica, principalmente no momento de iniciar as ações ofensivas, e o espírito de liderança, por ser o jogador que toma as iniciativas do jogo, além de ter que sair jogando e lançar seu ataque como elemento surpresa em determinadas jogadas. O posicionamento do líbero. O líbero pode se posicionar tanto à frente dos 2 zagueiros
como atrás. O fato de atuar à frente dos dois zagueiros aumenta a força da equipe no meio-campo, tornando um jogador que possa ser mais utilizado nas ações ofensivas, em detrimento de torná-lo apenas um defensor, que é o que acontece quando mesmo atua atrás dos dois zagueiros. O fato do líbero atuar atrás dos dois zagueiros tem uma vantagem: melhorar as coberturas defensivas, contando com um jogador extremamente defensivo, melhorando com isso esse setor tão importante da equipe. O posicionamento do líbero também pode variar de acordo com a posse ou não da bola. Quando a equipe está de posse da bola, o líbero atua à frente dos zagueiros, participando das ações ofensivas da equipe. Porém, quando sua equipe perde a posse de bola, o líbero passa a atuar atrás dos zagueiros para fortalecer e melhorar o equilíbrio de sua equipe. Existe uma forma diferenciada de se utilizar o líbero quando se compara o futebol brasileiro com o europeu. Na Europa, o líbero desempenha uma função mais ofensiva, pois é ele quem organiza a saída de bola para iniciar as ações de ataque. Já no Brasil, o líbero assume um papel mais defensivo, já que suas principais funções são realizar as coberturas e liberar os alas para irem ao ataque, atuando quase sempre como um terceiro zagueiro. Formas de treinamento tático utilizados para a implantação do sistema 3-5-2. O melhor método de treinamento do sistema 3-5-2 é através da divisão de campo em faixas, buscando desenvolver as funções que cada atleta deve desempenhar dentro do seu espaço de jogo, passando em seguida para a realização de jogos em espaços reduzidos e com superioridade numérica da equipe adversária. O treinamento tático específico é uma das melhores formas para a aplicação desse sistema de jogo, através de treinamentos especificados para os setores de defesa, meio-campo e ataque, passando-se em seguida para o trabalho com toda a equipe. As explanações teóricas é uma forma de buscar a compreensão dos atletas sobre as funções que os mesmos devem desempenhar dentro do sistema de jogo, passando-se em seguida ao trabalho de aplicação prática. Atletas que desempenham as funções mais importantes dentro do sistema. O líbero é considerado um dos jogadores que desempenham a função mais importante durante uma partida, devido ao grande número de características que este atleta deve possuir e pelas múltiplas funções que deve executar. Porém, os alas também são considerados jogadores importantes dentro do sistema, principalmente porque partem deles a maioria das manobras ofensivas, além de desempenharem 3 funções durante o jogo: atacar, defender e auxiliar os jogadores do meio campo. Mas, evidentemente, que existe uma outra teoria que preconiza que todos os jogadores são importantes, até mesmo porque o futebol é um jogo coletivo, onde 11 jogam e, independentemente das funções que desempenham, devem executá-las com êxito para que o sistema evolua com sucesso. A saída de bola. Um aspecto importante a ser ressaltado é que os zagueiros é que devem iniciar o trabalho da saída de bola, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O líbero é o jogador que deve aproximar-se do zagueiro que tem a posse da bola para ser a opção de passe, independente do lado onde originou a saída da bola. Neste caso, o volante deve se posicionar do lado contrário. Uma outra variação é quando o líbero fica com a responsabilidade de aproximar-se de um lado do campo e o volante busca a bola do outro. Os laterais, em qualquer situação, devem se posicionar a partir do meio-campo para serem opção para a saída rápida. Vamos dar um exemplo de uma saída de bola por baixo pelo lado esquerdo. Neste caso, o goleiro vai sair essa bola com o zagueiro pela esquerda. O líbero vai aproximar para ser opção de passe. Nesse caso,
o volante se posiciona um pouco à frente do lado contrário, para ser opção também de passe aqui do líbero. O zagueiro, do lado contrário que saiu a bola, fecha um pouco mais aqui, para também ser opção de passe em caso do zagueiro não conseguir passar essa bola para o líbero, ele tem a opção de passar essa bola, então, para o zagueiro. E no caso, o ala, pelo lado esquerdo, se posiciona a partir da linha do meio de campo para também ser opção de passe. Então, nesse sentido, o zagueiro, recebendo a bola, ele teria como primeira opção passar essa bola ao líbero. Segunda opção dele, passar essa bola para o zagueiro do lado direito. Terceira opção, passar essa bola para o ala esquerdo. Manobras ofensivas. Para efeito de assimilação tática por parte dos jogadores e até mesmo para facilitar o trabalho do técnico, torna-se necessário dividir o campo por uma linha imaginária. Lado setor direito, setor esquerdo. Neste caso, então, nós teríamos as manobras ofensivas. Vamos, então, a um exemplo. Setor direito, nós teríamos jogando um zagueiro, o ala direito, um meia atuando mais pelo setor direito e um atacante aberto pelo setor direito. Nós teríamos pelo corredor central, jogando o líbero, o volante e um atacante. E pelo setor esquerdo nós teríamos o zagueiro pela esquerda, o ala pela esquerda e o outro meia atuando um pouco mais aberto pela esquerda. Nesse sentido, então, nós teríamos sempre uma situação em que a bola estando do lado direito e estando essa bola com o ala, nós teríamos sempre uma situação de 3 jogadores. Nesse sentido, então, tanto o atacante que joga pelo meio, como o meia que está atuando pelo lado contrário, pelo lado esquerdo, e o próprio ala, seriam jogadores de apoio e até mesmo para que, em caso de uma jogada não conseguir ter efeito positivo, poder ter a questão da inversão de bola para o outro lado, o lado contrário de que estava sendo desenvolvido a jogada. Sistema de cobertura pelos zagueiros e o líbero. Supondo-se que a equipe de vermelho está atuando no sistema 4-4-2, ou seja, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, e a equipe de azul está atuando no sistema 3-5-2. Vamos então à responsabilidade de quem vai marcar quem na equipe de azul, no que se refere à equipe de vermelho. Vamos supor então que a bola está saindo com esse zagueiro aqui, pelo setor direito. Nesse caso, o atacante de azul, que estava atuando mais pelo meio, ele fecha para marcar esse zagueiro. No caso, o meia, que estava atuando pela esquerda, vai marcar o volante. O outro atacante, que estava atuando mais aberto pela direita, pega o outro volante. O meia de armação, a responsabilidade da marcação será do meia de armação. E, no caso aqui, do outro meia, a marcação será de responsabilidade do volante. Os 2 laterais, a responsabilidade de marcar serão dos alas. Então, nesse caso, a ala marca lateral. E os 2 atacantes serão marcados. O atacante que vai jogar mais aberto aqui pela direita será marcado pelo zagueiro pela esquerda. E o outro atacante que vai atuar mais pelo centro será marcado pelo outro zagueiro. E nesse caso, o líbero ficará na sobra. No que se refere às coberturas do líbero e dos 2 zagueiros, vamos a alguns exemplos. Primeiro deles, o atacante pela direita bate o zagueiro pela esquerda. Nesse sentido, o líbero sai para fazer esta cobertura. O zagueiro fecha pelo meio para marcar esse outro atacante e esse zagueiro fecha aqui pelo meio para dar cobertura ao líbero. Vamos agora a um exemplo pelo lado esquerdo. O atacante bate o zagueiro. Nesse caso, o líbero sai para fazer a cobertura. Esse zagueiro aqui recua
para marcar esse outro atacante, e esse zagueiro fecha pelo meio para dar cobertura ao líbero. Vamos agora aos exemplos de coberturas dos alas. Primeiro, no caso do ala direito ser batido pelo lateral esquerdo adversário. Nesse caso, o zagueiro sai aqui na cobertura, este fecha aqui e o líbero encosta para fazer a cobertura. No que se refere ao sistema defensivo, temos dois aspectos a serem analisados. Primeiro, existe a marcação por zona, ou seja, a marcação por setor e a marcação individual. O que acontece hoje no futebol moderno é que há uma alternância desses dois tipos de marcação. A marcação zona e dentro do setor, ou seja, dentro da zona específica, a marcação se transforma em homem a homem. O outro aspecto a ser analisado é a questão da marcação campo todo, ou seja, quando a equipe adianta os homens do meio de campo e os dois defensores, e a marcação se inicia na intermediária do adversário. E a segunda forma de marcação, que seria recuando a equipe a partir da meia-lua, ou seja, seria uma marcação 1/3 do campo. O sistema de jogo 3-5-2 não pode ser considerado como defensivo ou ofensivo. Isto vai depender da característica, da função e do posicionamento dos atletas em campo. Mas, sem dúvidas, esse sistema permite um maior equilíbrio entre os três setores do campo, além de possibilitar um aumento do poderio ofensivo pelo fato da equipe poder chegar ao ataque com até 7 jogadores. Agora, é um sistema que exige um treinamento exaustivo, principalmente no que se refere às funções a serem desempenhadas. Por isso, os atletas têm que possuir as características ideais para atuarem dentro desse sistema, além de ter que se adquirir uma vivência tática suficiente para cumprir, dentro de campo, o que lhe foi determinado. É possível que esse sistema possa evoluir futuramente no Brasil, até mesmo se for mais utilizado nas categorias de base, já que existe uma busca cada vez maior por parte dos técnicos pelos atletas polivalentes, fato que é marcante no sistema de jogo 3-5-2, onde o mesmo atleta deve saber desempenhar várias funções. Os conceitos e sistemas táticos apresentados aqui nesse videocurso poderão fazer a diferença entre a derrota ou a vitória de sua equipe. Estude-os bem e aplique-os no seu dia a dia. Sucesso é o que desejamos a você e a seus atletas.